Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Eu sou o Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Em novembro de 2022, um perfil oficial falso de uma importante empresa farmacêutica, criado no antigo Twitter, hoje o X, afirmava falsamente que a empresa oferecia insulina de forma gratuita. A notícia se espalhou rapidamente, levando muitas pessoas a acreditarem que aquela empresa estava de fato adotando uma política de distribuição gratuita de insulina. A falsa informação, no entanto, criou confusão entre os pacientes e o público em geral, gerando questionamentos sobre as práticas de preços da empresa e a sua postura em relação ao acesso aos medicamentos essenciais. Além do impacto negativo de opinião sobre a referida marca, houve também um impacto imediato nas suas ações em bolsa, que caíram 4% em apenas um dia, e que se traduziu em bilhões de dólares em perdas de valor de mercado. Isso demonstrou o impacto direto que a desinformação pode trazer, não só na imagem, na reputação de uma empresa, mas também representar riscos financeiros reais às marcas que são vítimas dessa prática. O problema não chega a ser uma novidade em nossas vidas, mas o que no passado a gente classificava como calúnia ganha uma nova dimensão com o advento das redes sociais que potencializam, na verdade, a disseminação da informação, seja ela verdadeira ou falsa, o que torna o controle sobre esse processo um enorme desafio para as empresas. Recentemente, uma executiva da agência Leak produziu um artigo sobre o tema e, para falar sobre ele, o Comunicação SA recebe Débora Castro, diretora sênior de assuntos corporativos da Leak, que, aliás, é a autora desse artigo. Débora, muito obrigado por participar aqui do Comunicação SA e de aceitar o nosso convite também. Marco, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade em debater esse tema tão importante, principalmente para gente que trabalha com comunicação e reputação. Mentiras que custam bilhões, é a reflexão contida no título desse artigo da sua autoria, ao qual eu me referi na abertura do programa. E nele você escreve que essa questão nos lembra uma verdade incômoda, na verdade, uma verdade incômoda que muitos. Vou repetir a pergunta, desculpa, Débora. Mentiras que custam bilhões. É a reflexão contida no título desse artigo da sua autoria, e nele você escreve que essa questão, aspas, nos lembra uma verdade incômoda que muitos ainda relutam em enfrentar. A crença que notícias falsas não são apenas um problema reputacional. Se é assim, Débora, o que mais representam as chamadas fake news? Olha, as fake news hoje em dia ela é quase uma ameaça multifacetada, né? Com custos financeiros bilionários, capaz de derrubar mercados e empresas. Essas notícias falsas, elas colocam saúde pública em risco, como você mesmo trouxe um exemplo, também foi visto durante a pandemia, fragilizam democracias, né? Manipulando eleições, minando confiança em instituições importantes. E, por fim, acabam causando um custo social incalculável.
né? Corroendo a confiança e criando divisões, polarização e tudo mais. Então, em suma, eu diria que as fake news hoje são um problema realmente sistêmico, com consequências devastadoras, praticamente em todas as esferas da vida contemporânea. Uhum. Mas as ditas notícias falsas, Débora, na verdade, elas sempre existiram, talvez não com esse potencial explosivo que se apresentam nos dias atuais, né? Quais são, então, os ingredientes que fazem do boato, da notícia falsa, um instrumento tão temido e tão devastador para as empresas e para as pessoas de um modo geral? Marco, sem dúvida, isso sempre existiu. Entretanto, hoje, eu posso falar que um dos ingredientes cruciais é a questão digital, né? Então, nessa era digital, a gente tem uma questão de velocidade e escala de disseminação de informações, né? Então, as redes sociais, elas permitem que uma notícia falsa se espalhe globalmente em segundos, né? E atinge milhões de pessoas antes mesmo que as pessoas, as empresas e, enfim, os envolvidos ali tenham tempo para uma checagem ou um desmentido. Isso acaba criando um efeito viral impossível de ser contido nos meios tradicionais. É muito difícil. Temos também a questão dos algoritmos, né, de amplificação. Então, os algoritmos das plataformas, eles são projetados para otimizar esse engajamento. Então, priorizando conteúdos que gerem cliques e interações. E as notícias sensacionalistas e muitas vezes falsas tendem a provocar uma maior reação no público, né? Então, acabam sendo mais impulsionadas, consequentemente, alcançando um público ainda maior, né? Podemos falar também de um ecossistema de desinformação organizado, quer dizer, existe uma produção e disseminação de notícias falsas, e não é mais um fenômeno aleatório isso. A gente sabe que existem grupos e até nações que investem em estruturas sofisticadas para criar, propagar, desinformar com objetivos específicos, seja para um ganho financeiro, seja para influenciar politicamente ou mesmo causar uma destabilização. Temos a questão de viés de confirmação e polarização, né? As pessoas elas tendem a acreditar mais em informações que confirmem as suas crenças, as suas teses, né, pré-existentes. Então existe aquela bolha do filtro que é criada pelas redes sociais que reforça esse viés. E acaba expondo os usuários a conteúdos que acabam validando aquelas visões de mundo que eles já têm, tornando-os mais suscetíveis ali à desinformação, se alinhando a alguns preconceitos. Acontece também a falta de curadoria e autoridade, quer dizer, em um ambiente em que todos são produtores de conteúdo, a distinção entre a fonte confiável e o que não é confiável acaba se diluindo, né? Então, existe também a ausência de uma curadoria rigorosa, como a que existia nos veículos de imprensa tradicionais, e ainda existe, né? E torna o público mais vulnerável a informações enganosas. Por fim, acho que a gente pode falar também da geração de conteúdo hiperrealista, né? A gente tem a IA, que tem um lado muito bacana, mas também depende da forma como ela é usada. Então, como a gente detalhou no nosso paper que você mencionou, a inteligência artificial ela permite a criação de deepfakes, de áudios, de vídeos sintéticos que são praticamente indistinguívevel da realidade. Principalmente se você está falando com uma pessoa leiga, quer dizer, tu acaba tornando a detecção dessa falsidade extremamente desafiadora e difícil, né, para a pessoa distinguir. Sobre inteligência artificial falaremos um pouco mais adiante e, sem dúvida, talvez seja um dos grandes desafios aí para a área de comunicação lidar com essa ferramenta que não deixa de ser fantástica, mas também tem lá o seu lado sombrio, né? Agora, Débora, a expressão fake news, ela ganhou notoriedade global, vamos dizer assim, no primeiro mandato de Donald Trump, quando era pronunciada quase que enfaticamente por ele toda vez que ele era pressionado pela imprensa em torno de algum tema sensível ao seu governo. Há, inclusive, quem afirme que fake news foram estrategicamente utilizadas ainda na campanha que derrotou Hillary Clinton, com a participação ativa da extinta Cambridge Analytica. Pelo sim, pelo não, o fato é que, não só a partir do governo Trump, mas mesmo antes dele, a gente convive com os riscos da desinformação, da notícia falsa. A gente aprendeu como lidar com ele, como talvez até como evitá-los, mas mesmo assim o fenômeno ele continua representando riscos para as empresas. Que outros casos você poderia trazer, que a gente já citou aqui, que traduzem esse tipo de risco em torno das notícias falsas?
Olha, nós tivemos em abril de 2023 um caso no mercado financeiro, né, de uma manipulação. Foi um relatório falso disseminado nas redes sociais em que afirmava que os Estados Unidos suspenderiam tarifas, excluindo a China, né? Então, em poucos minutos, por exemplo, o índice lá da Standard Poor's 500 disparou. É, enfim, para depois ela disparou e depois despencou, né? Abruptamente após o esclarecimento da Casa Branca oficial. Então, isso, por exemplo, mostrou uma fragilidade, uma instabilidade do ecossistema financeiro quando a percepção se sobrepõe a um desempenho real. Né, e como essa desinformação pode gerar essas perdas bilionárias. Teve uma questão também do tweet falso, de uma queda bilionária lá na Casa Branca, isso já é mais antigo, 2013, sobre uma explosão que causou perdas de 136 bilhões de dólares no mercado, ressaltando aí o poder de um boato de gerar pânico e volatilidade. Tem a questão aqui, em janeiro desse ano, né, do atraso da reforma financeira do Brasil, que também uma onda de informação, de desinformação, atrasou a aprovação de uma reforma financeira promovida pelo governo, né? Então causou volatilidade nos mercados, atrasos nas reformas. E a gente sabe que existem campanhas de desinformação contra marcas específicas, né, arquitetadas ali. Embora a gente hoje não tenha aqui agora um exemplo recente para te dar, mas a gente sabe que empresas de diversos setores são constantes alvos, de campanhas de desinformação, visando difamar produtos, serviços, práticas éticas, ou até mesmo a conduta de alguns executivos, né? E isso, consequentemente, pode levar a um boicote de consumidor às marcas, queda nas vendas, danos irreparáveis na reputação e a imagem dessa marca. Bom, então eu tenho aqui talvez um exemplo que perpasse um pouco por essa questão, e eu gostaria de falar sobre os riscos do fogo amigo. Eu estou chamando de riscos do fogo amigo, né, e da necessidade de se manter ou não a guarda alta, inclusive em relação aos seus pares, quando o tema é reputação. Para isso, eu lembro aqui de um episódio recente de uma marca nacional muito famosa de eletrodomésticos que venceu um leão de bronze e esse prêmio foi cassado posteriormente pelo fato de o case inscrito e vencedor ser, na verdade, um case falso. Simplesmente ele não existia. Nesse caso específico, estavam envolvidos alguns atores e parceiros da marca, que em princípio não teriam nenhum interesse em prejudicar a marca, o seu próprio cliente, mas acabou acontecendo. Então, o que eu pergunto a você é se a manutenção da reputação, ela exige vigilância constante, inclusive em relação aos seus pares. Na minha opinião, é constante. Tem que ser constante. A gente trabalha com isso. A gente sabe que tem aquele ditado que o diabo mora nos detalhes, né? Então, assim, a gente tem realmente que estar ali de olho nos detalhes, acompanhando nossos parceiros, eventualmente até auditando, né? Quando pode ser auditado. E eu acredito na conversa e na ética, né? Assim, a gente tem que escolher parceiros que são a nossa semelhança. Então, acho que a busca, o começo pela busca do parceiro é um ponto muito importante, né? Pesquisar, entender que tipo de trabalhos foi feito, que condutas são feitas, que condutas são tomadas internamente com a sua força de trabalho, né? Que tudo isso compõe a imagem de uma companhia que pode se tornar parceira de outra. E volto a dizer, assim, a gente, ou ainda mais hoje, né? Depois de tudo que a gente vem falando, com as dimensões que as redes sociais tomaram, com o poder que qualquer cidadão tem com seu celular na mão, a gente não pode baixar a guarda para a reputação para cuidar da reputação. Isso é fato. Muito bem, estamos apresentando Comunicação SA, que hoje recebe Débora Castro, diretora sênior de assuntos corporativos da LIC, que está aqui para falar sobre os custos e danos que a desinformação e as falsas notícias representam para as corporações. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com Comunicação SA. Até já.
Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Débora Castro, diretora sênior de assuntos corporativos da LIC, autora do artigo Mentiras que Custam Bilhões: Como a Desinformação Virou Ameaça Real aos Mercados, e que chama a atenção para o fato de que notícias falsas não são apenas um problema reputacional e que representam, de fato, um risco financeiro para as corporações. Débora, desde a época em que o jornal impresso era o principal meio de informação, as assessorias de imprensa já reclamavam do fato de que a notícia imprecisa, ou para usar uma expressão mais pesada para a época, a notícia falsa, ela sempre ocupava as manchetes, enquanto a correção daquela informação era publicada no chamado calhau, né, ou na coluna Erramos, que ficava ali perdida numa página a par do jornal. Hoje, como que é para as agências de PR lidar com a desinformação, a mentira, lidar com a notícia falsa em torno dos seus clientes? Olha, tecnologia contra tecnologia, é a primeira coisa que eu tenho a dizer. Sem dúvida, né? Para as agências de PR, consultorias de reputação, lidar com a desinformação hoje é um desafio realmente maior e mais complexo do que na era do jornal impresso, né? Se antes a gente tinha a correção perdida em uma página inteira, hoje a notícia falsa ela viraliza em minutos, né? Então, a verdade, enquanto a verdade tenta alcançar esse público já saturado. Eu vou falar um pouco assim como a gente atua na LIC nesse cenário, né? Em uma abordagem multifacetada e com muita tecnologia. Monitoramento em tempo real, isso é default, tem que ser feito. Não basta mais o clipping tradicional. Então a gente usa tecnologias como processamento de linguagem natural, né? Que é a NLP, redes neurais gráficas para monitorar a internet 24 por 7. A gente identifica padrões suspeitos, narrativas emergentes que possam tornar essa desinformação que possam tornar essa desinformação, e o objetivo é detectar esse problema precocemente, né? Então, na LIC nós temos uma equipe gigante que envolve engenheiros estatísticos que estão sempre trabalhando com esses dados para que a gente possa tomar decisões e recomendar decisões para os nossos clientes. Análise preditiva e simulação de ataques, né? A gente precisa antecipar crises. Na LIC a gente tem um produto chamado antifragilidade, em que a gente entende que a resiliência que as empresas têm que ter já é padrão. O que a gente precisa hoje é realmente se fortalecer para ficar, para não cair nas fragilidades, né? Então a gente trabalha com simulações de ataques de desinformação, vulnerabilidade dos clientes, a gente desenvolve planos de contingência proativos, né? E constrói as narrativas de defesa antes que a mentira se instale. Uma questão de resposta rápida e transparente é importantíssimo, né? Eu acrescentaria aí também com estratégia, então a agilidade é fundamental, uma vez que a notícia corre na internet e nas redes sociais em segundos, como falamos. Então, uma vez que é identificada essa desinformação, a gente deve emitir uma resposta imediata, clara, e utilizando todos os canais disponíveis para que possa desmentir, corrigir e apresentar os fatos. Quer dizer, a transparência e essa proatividade são cruciais. E digo mais, a gente tem hoje a inteligência artificial. Então, quando uma notícia errada, uma comunicação falsa cai na inteligência artificial, ela acaba abastecendo várias outras fontes de comunicação e torna o erro, assim, gigante. Então, a gente aqui na LIC também trabalha muito, a gente tem um produto em que a gente consegue chegar nas fontes que alimentam as redes sociais, a inteligência artificial, perdão, para que a gente possa aplacar também ali eh, no cerne da questão, né, com tecnologia, com comunicação, com respostas rápidas e transparentes. É, Continuando, eu ainda, enfim, acho que eu lembrei aqui de mais dois pontos. Acho que tem que ter a questão das narrativas de verdade, né? Assim, não se trata só combater mentira, é preciso fortalecer a verdade. A gente hoje não tem mais cabimento contar uma história e exercer outra, né? Então, o walk the talk é fundamental. Então, e é sempre importante ter as provas, né? Os proof points do que a gente está falando. Por fim, você se cercar também de pessoas, engajadores, acadêmicos, fontes confiáveis, para que eles possam chancelar a verdade que está sendo dita, né, pela empresa ou pela instituição. E
trabalhar sempre na educação e conscientização. Eu acho que a gente, como agência ou consultoria, a gente tem esse papel educativo, né? Auxiliar os clientes, população em geral, a entender esse cenário da desinformação e ajudar a treinar suas equipes para identificar e responder às ameaças e se fortalecerem em termos de uma resiliência interna. Nós estamos conversando com a Débora Castro, que é diretora sênior de assuntos corporativos da LIC. É, Débora, existe algum segmento mais suscetível? Você fez referências em dois exemplos que você deu de áreas financeiras. E aí isso me leva a perguntar se existe algum segmento que é mais suscetível a ser uma vítima da desinformação e notícias falsas, que não só comprometam, obviamente, a sua reputação, mas que tragam potencial de grandes danos financeiros. Existe isso, não? Olha, além do setor financeiro, né, que, enfim, tem uma questão de sensibilidade à percepção, velocidade das transações, impacto na confiança do investidor, acho que a gente pode falar de outros setores, sim, que inclusive servem ao setor financeiro e servem a todos os setores da economia, por exemplo, a tecnologia, né? Empresas de tecnologia, especialmente aquelas que lidam, com dados sensíveis, que são base de infraestrutura crítica, elas são alvos frequentes de campanhas de desinformação, também visando minar a confiança em seus produtos, a própria segurança cibernética e as práticas de privacidade. Podemos mencionar também bens de consumo e varejo, né? Uma notícia falsa sobre a segurança de um produto, sobre as condições de trabalho numa cadeia de suprimentos, por exemplo, ou sobre práticas antiéticas, ela pode rapidamente levar a boicotes, de consumidores e quedas drásticas nas vendas, né? O setor de saúde farmacêutico, também, como a gente já falou, quer dizer, são setores que lidam diretamente com a saúde humana, é extremamente vulnerável. Qualquer boato sobre eficácia ou segurança de medicamento, ou de uma vacina, ou de um tratamento, pode gerar pânico, pode gerar uma desconfiança e gerar perdas financeiras maciças e, quem sabe, até perdas de vidas, né? Eu acho que o setor de economia e recursos naturais também é importante, né? Eles podem ser alvo também dessa desinformação sobre impactos ambientais, sobre a segurança das operações, envolvimento em práticas controversas, e isso pode levar a protestos, restrições regulatórias e até perdas de licenças sociais para operar. Então, assim, como eu disse, eu acho que hoje a questão da fake news e da desinformação impacta a vida contemporânea como um todo, em todas as esferas. Eu queria trazer um pouco para o cenário brasileiro, né? Aqui no Brasil, a gente tem um caso clássico dos efeitos avassaladores de uma notícia falsa. E eu lembro aqui do caso da escola base, que aconteceu lá em 1994 e que destruiu não só a reputação, mas a vida e economia de muitas pessoas. Você tem algum outro caso, algum outro exemplo de empresa ou de segmento que aqui no Brasil que viu a sua atividade extinta ou severamente interrompida por conta da disseminação de notícia falsa? Olha, acho que é difícil apontar um caso em que a atividade tenha sido diretamente de uma empresa, né, impactada por uma notícia falsa. Mas a gente sabe que as perdas podem ser graduais e cumulativas, né? Então, o que que eu falaria sobre? Eu falaria mais sobre o mercado financeiro, de novo, a queda de bilhões no mercado, aqueles casos que eu mencionei anteriormente, atrasos nas reformas políticas, como eu disse, embora não resultem em extinção, esses casos que a gente vem falando, eles mostram que essa desinformação tem um poder, sim, de paralisar o mercado, atrasar políticas, corroer a confiança, que eu acho que é um dos pilares, um dos pontos mais importantes aqui do que a gente está falando, né? Confiança é uma coisa que se constrói com muito tempo e com muitas ações, né? Não é um conjunto da obra. E uma desinformação pode botar por água abaixo isso em minutos, né? E cria um ambiente realmente desafiador para negócios, né? Insustentável para alguns players. Então, é importante notar que a desinformação ela se soma a vulnerabilidades existentes ou a eventos reais. Então, acaba exacerbando crises e acelerando ali a deteriorização de uma empresa. Nós estamos conversando com Débora Castro, diretora sênior de assuntos corporativos da LIC. Débora, a gente vai para um breve intervalo e voltamos em instantes com a última parte deste encontro no Comunicação SA. Até já.
planeta está mudando. O clima está mudando. E este é um fenômeno que atinge todos os continentes. 2025 será conhecido como o ano em que o mundo atingiu o limite pré-colapso ao ver sua temperatura ultrapassar 1,5 grau acima da média pré-industrial. Os cientistas consideram esta marca um ponto de inflexão fundamental para o planeta, além do qual as chances de calor extremo, inundações, secas, incêndios florestais e escassez de alimentos e água se tornarão ainda mais desfavoráveis para a vida como a conhecemos. 2025 também será conhecido como o ano em que o Brasil sediou a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. Esta será a chance de governos e sociedade buscarem ações e respostas para reverter os catastróficos efeitos que a mudança no clima trará sobre a vida na Terra. Mas quais as propostas? Quais os desafios? Quais as ações serão colocadas sobre a mesa? A Mega Brasil vai atrás dessas respostas e você estará ao nosso lado nessa jornada. Aguarde! Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Débora Castro, diretora sênior de assuntos corporativos da LIC, autora do artigo Mentiras que Custam Bilhões, como a desinformação virou ameaça real aos mercados, e que chama a atenção para o fato de que notícias falsas não são apenas um problema reputacional, e que representam, de fato, um risco financeiro para as corporações. Débora, a LIC é uma agência global com operações em 13 países, me corrija se eu estiver errado. Se formos levar em consideração que a prática da produção de mentiras, vamos chamar assim, ou das notícias falsas, né, é um fenômeno cultural, eu pergunto a você se existe alguma região na qual vocês atuam onde os riscos à exposição de fake news ele é maior ou eles são maiores que para uma organização. Existe esse mapeamento? Vamos lá. Considerando que a prática de produção de mentiras e falsas notícias, ela tem nuances culturais, né? Então, com base nessa nossa atuação global na LIC, o que a gente pode inferir aqui é que algumas regiões representam um risco maior de exposição a fake news para organizações, ou pelo menos um contexto mais complexo para combatê-las, né? Eu acho que isso está muito relacionado ao uso da rede social, do tempo gasto em rede social e tudo mais. Quer dizer, não se trata só da cultura de uma mentira, né, da cultura da mentira. Mas eu diria que é um caldo de fatores que acabam potencializando esse problema. Por exemplo, polarização política e social intensa. Essas regiões com alto grau de polarização política e social claramente, elas são mais férteis para essa disseminação de fake news, viram um duelo ali oculto, né? As narrativas falsas, elas são frequentemente usadas para atacar e derrubar oponentes, desacreditar instituições, inflamar divisões e a polarização, né? Então, nesses ambientes, a credibilidade de qualquer informação é constantemente questionada. Quando a gente fala também da elevada penetração de redes sociais e baixa alfabetização, né, principalmente a alfabetização midiática. Então, nos países onde a adoção de redes sociais é massiva, mas a alfabetização ainda é baixa, a gente percebe que são mais vulneráveis, né? A velocidade da disseminação, ela acaba se confundindo com a dificuldade de identificar o que é falso ou de onde procurar uma verdadeira fonte para checar aquela informação. Ciclos eleitorais frequentes e intensos também são períodos em que acabam sendo propiciando e são historicamente momentos de alta proliferação da desinformação. Então, regiões com eleições mais frequentes, disputadas, elas acabam mantendo um risco elevado para as organizações e podem ser alvo também dessas motivações políticas ou ideológicas. Tem a questão da vulnerabilidade econômica e social, que no fundo está tudo meio interligado, né, do que eu estou te falando aqui, mas nesses contextos de fragilidade econômica ou social, a população ela pode realmente estar mais suscetível a acreditar em teorias de conspiração ou narrativas que ofereçam soluções simplistas para problemas complexos, né, tornando realmente essas regiões terrenos férteis para a desinformação.
Assim, sem apontar uma região específica, né, como a pior, eu acho que através da nossa experiência na LI, que a gente percebe que os mercados emergentes, os países com democracias mais jovens e mais estáveis, ou com uma grande polarização social, que eu posso falar um pouco da América Latina, a Europa Oriental, acaba apresentando desafios adicionais no combate à desinformação, se a gente compara com de regiões onde as instituições democráticas são mais consolidadas e tem uma cultura de checagem de fatos mais madura, né? Nesses locais, a informação, a infraestrutura legal e o arcabouço de uma governança para combater a desinformação também podem ser menos desenvolvidos, o que propicia. Tá? Mas o que eu estou falando não está escrito em pedra. Você mencionou exemplos dos Estados Unidos, no começo da nossa entrevista, do nosso bate-papo, e é tudo uma questão momentânea mesmo. Eu acho que é uma questão da polarização, questão de linha de pensamento, e agora a questão educacional, sem dúvida, eu acho que afeta muito. Recentemente, a LIC publicou em nível global o paper, aliás, sobre o qual já falamos aqui, intitulado A Desinformação Causa Perdas Reais, como blindar as empresas contra danos reputacionais e financeiros. Ele, inclusive, é citado no seu artigo que nos trouxe até aqui para esse bate-papo. Agora eu pergunto para você, blindar empresas contra danos reputacionais e financeiros, isso não parece um pouco aquela resposta de US$ 1 milhão, não? Parece. A frase blindar empresas contra danos reputacionais e financeiros, de fato, parece a resposta de US$ 1 milhão que todo mundo quer, ou até talvez mais, né? Porque é o cerne da questão e o objetivo mais crucial para as empresas na era da desinformação, estar blindado. Então, ali que com a publicação desse paper, a gente não apenas reconhece a urgência desse desafio, mas a gente se posiciona como um dos principais players globais na busca por essa resposta, né? E não se trata de uma solução mágica, mas de uma abordagem, como eu disse, estratégica e tecnológica, que de fato é o que as empresas hoje mais buscam, né? Então, o que que é o valor de uma blindagem? Eu acho que ela reside em preservar os ativos intangíveis de uma companhia, né? Que a reputação e a confiança são ativos intangíveis que valem fortunas e demoram séculos para ser construídos. Então, proteger esses ativos significa proteger o valor de mercado, a lealdade do cliente, a atração de talentos e a relação com os investidores, ou seja, olhar por todos os seus stakeholders. A prevenção de perdas financeiras massivas, né, como o próprio paper demonstrou, a desinformação ela causa perdas reais, mensuráveis em bilhões de dólares. Então, a capacidade de prevenir ou mitigar essas perdas é por si só um valor imenso e muito importante. A perenidade e continuidade nos negócios. Um cenário onde a desinformação pode paralisar o mercado e atrasar decisões críticas, essa blindagem e essa prevenção de crise, esse projeto antifragilidade que a gente aplica, acaba, trabalhando para garantir a continuidade das operações, resiliência em face às ameaças inesperadas e a sustentabilidade do negócio. Por fim, falaria da vantagem competitiva, né, que as empresas que conseguem se proteger efetivamente de desinformação elas se destacam em um mercado cada vez mais volátil, imprevisível e constroem uma vantagem competitiva. Então, assim, a resposta de US$ 1 milhão que a LIC propõe é assim, não é uma única ferramenta, mas sim é um conjunto integrado de soluções e de mentalidade estratégica, né? Juntando tecnologia com a inteligência humana. Então, um monitoramento avançado com IA, uma análise preditiva, construção das narrativas autênticas, respostas rápidas à crise, liderança, né, com ética corporativa sólida é muito importante. Então, é uma resposta complexa para um problema complexo, mas que se traduz num valor, eu creio que inestimável, sabe, para a sobrevivência e o sucesso das organizações. Queria voltar um pouco à inteligência artificial, que você já fez até uma referência no bloco anterior, né? Justamente no cenário de produção de notícias falsas, o que é pior, na produção de realidades falsas ou realidades paralelas, né? Quanto que essa nova e revolucionária tecnologia pode agravar o desafio de se combater a desinformação, sobretudo para as agências? Claro, a inteligência artificial ela desempenha um papel assim bem ambivalente e profundamente impactante, né? E a gente está falando de desinformação, então nesse cenário também. Ela age tanto como uma ferramenta de combate, como um acelerador e amplificador do problema, como eu realmente falei no bloco anterior. Então é inegável que esse avanço da IA agrava drasticamente esse desafio de combater a desinformação.
E como eu disse, né, na LIC a gente tem uma equipe de estatísticos, de pessoas que são focadas em deep learning, em inteligência artificial, e para que a gente possa combater na raiz, na fonte, quando a inteligência artificial está emitindo informações errôneas, né? É, então a gente soltou esse paper, né, que você comentou também, é inegável, e que a gente fala muito da geração de conteúdo hiperrealista. Então a IA permite a criação de deepfakes, de áudio com vozes clonadas, isso torna a produção de notícia mais barata também, rápida, convincente, eliminando as necessidades de grandes equipes ou conhecimentos técnicos avançados. Então assim, o nosso sistema ele consegue também driblar isso. Existe uma automação da disseminação, que é importantíssimo, né? Os algoritmos podem ser usados para automatizar essa criação e gerenciar perfis falsos, fazendo os bots, disseminando notícias falsas em larga escala, amplificando o alcance de forma exponencial. Existe a questão da personalização também, né? A IA consegue analisar dados de usuários, criar mensagens falsas personalizadas, a criação de realidades paralelas. E isso acaba criando também uma dificuldade de detecção, né? A sofisticação do conteúdo gerado pela IA, ele torna a detecção da desinformação extremamente difícil, né? Então é muito importante realmente a gente trabalhar com essas ferramentas de fact-checking, com a inteligência humana ali em cima. A questão de volume massivo também, que torna essa tarefa de identificar e desmistificar bem complicada, né? Bem difícil. Existe a questão também de gaslighting digital, né, que é a proliferação de deepfakes, áudios clonados, levando a descrenças degeneradas em tudo que se vê ou se ouve. E tem uma corrida que eu diria que é quase armamentista tecnológica, né? Existe um investimento contínuo aí na IA para detecção e defesa, para que se crie, para que se possa identificar aí esses atores mal intencionados, que sempre estão buscando burlar o sistema. Então, assim, a gente reconhece a utilidade e a importância, da inteligência artificial, mas a gente, por isso mesmo, a gente usa, e também pelo lado que ela pode amplificar notícias erradas, a nossa estratégia de blindagem, ela trabalha ligadíssima à própria IA, né? A NLP, as redes neurais gráficas, monitoramento de anomalias, de diálogos, e a gente procura combater o problema que ela mesma ajuda a criar, né? Que a mesma própria IA ajuda a criar. Bom, já caminhando aqui para o final da nossa conversa, Débora, e aproveitando então para falar mais um pouco sobre inteligência artificial, né? Eu queria fazer aqui uma reflexão com você sobre um dilema que eu diria que é um dilema democrático em torno da inteligência artificial, em especial no que se relaciona às sociedades ocidentais, né? Regular ou não regular o uso da inteligência artificial. E como e quanto regular essa inteligência artificial? Em regimes autocráticos, como por exemplo o regime chinês, parece que esse dilema não existe. Com isso, a preocupação com blindagem de empresas, para eles, parece não fazer muito sentido. Mas diante disso, qual o caminho que a gente deve seguir nesse lado do mundo, aqui no lado ocidental, em sociedades mais democráticas, especialmente nesse quesito, o modelo chinês ele pode ser um benchmark a ser seguido. E eu lembro que recentemente na carta de intenções resultante da reunião da cúpula dos BRICS, que aconteceu agora no início desse mês, houve um consenso pela regulamentação da internet e da inteligência artificial por parte lá dos países membros. O que a gente deve seguir, na sua opinião? Essa reflexão sobre a regulação da inteligência artificial, principalmente na sociedade ocidental, né, em contraste com essa abordagem de regimes autocráticos como o chinês, eu acho que é um dilema bem importante do nosso tempo, sabe? Uma preocupação com a desinformação empresarial, embora pareça menos central em certos contextos, né, de controle estatal rígido, por exemplo, eu acho meio paradoxal e ainda é mais relevante nas sociedades de democracia, né? Então, a sociedade ocidental se vê diante de um dilema realmente democrático e complexo, né? O que que eu vejo como em prol da regulação? Ela vai buscar proteger os direitos individuais, a privacidade, segurança e a própria democracia, né, como a gente vem falando. Eu acho que visa evitar o uso indevido também de IA para manipular opiniões, manipular tendências, discriminação e a criação de desinformação, garantindo que a tecnologia sirva para um bem comum, né?
Agora, uma regulação excessiva, o que me traz uma preocupação é que, se ela for muito rígida, ela pode acabar inibindo também inovações, né? Frear o desenvolvimento tecnológico, colocar as empresas ocidentais, às vezes, em desvantagem competitiva em relação a países com menor supervisão. E aí é o risco de criar barreiras, de certa forma, criar barreiras burocráticas, né? Que sufocam esse dinamismo aí que o mundo tecnológico nos permite. A gente, LIC, como uma agência global, a gente opera em um ambiente que valoriza essa inovação, mas muito a ética e a transparência. Então, na nossa perspectiva, a regulação é necessária, mas ela precisa ser independente, inteligente e adaptável, né? Acho que o grande objetivo é estabelecer assim, princípios éticos e diretrizes claras para um desenvolvimento e para um uso da IA sem sufocar a criatividade, né? E aí isso inclui regras sobre transparência de algoritmos, responsabilidade por conteúdo gerado por IA e mecanismo de auditoria, né? Se a gente quiser falar um pouco sobre o modelo chinês, ah, a gente pode ver que existe uma lógica diferente. A preocupação central não é a blindagem das empresas contra a desinformação, no sentido de um mercado livre, mas é sim no sentido de um controle da informação de uma narrativa para manter uma estabilidade política e a força do poder estatal, né? Então não é um dilema, é um controle. Né? Não existe a questão de regular ou não regular. A AI é vista como uma ferramenta poderosa para vigilância, controle social, disseminação de narrativas estatais, e essa preocupação ela acaba sendo direcionada principalmente para as narrativas que desafiam o governo, né? Não considero que seja um benchmark a ser seguido no quesito liberdade e inovação aberta, acho que já está mais do que explicado. Embora demonstre uma capacidade de controle massivo da informação, né? Eu não considero que seja um benchmark para as sociedades ocidentais, que, em termos de como lidar com a desinformação em contexto democrático. Né? Existe a perda de liberdades individuais também. O preço desse controle é uma restrição severa às liberdades de expressão, privacidade, acesso à informação e valores fundamentais, né, para a democracia ocidental. Por fim, também inibe a crítica e a inovação acaba descentralizada, né? Então, um ambiente de controle, ele vai inibir uma crítica construtiva e a inovação, ela surge de um ecossistema, a inovação que surge, né, de um ecossistema mais aberto e descentralizado. E aí existe um outro tipo de blindagem. A blindagem em regimes autocráticos é a blindagem do Estado contra a informação não controlada. E a blindagem das empresas no mercado competitivo e livre, onde a reputação e a confiança são construídas pela verdade, é completamente diferente, né? O que eu acho que a gente deveria seguir aqui desse outro lado do mundo, né? É justamente buscar o equilíbrio, né? De novo, a resposta de US$ 1 milhão, mas buscar o equilíbrio aí entre inovação e proteção. A regulação ética e orientada por princípios é importante, né? Em vez de proibições amplas, a gente pode desenvolver marcos regulatórios que estabeleçam princípios éticos para o uso da IA, como a transparência, a responsabilidade, equidade, proteção de dados. Né? O caso da União Europeia tem liderado muito esse debate com as propostas de IA lá. O investimento em alfabetização midiática e digital, a questão educacional que a gente vem conversando, então facilitar e fortalecer a capacidade dos cidadãos de discernir informações, de identificar o que pode ser uma deepfake, de compreender o funcionamento de algoritmo e de saber aonde ele buscar a informação correta. E também, muito importante, a colaboração entre governos e empresas da sociedade, e sociedade civil, né? Esse mix lutando contra a desinformação e o uso irresponsável de uma IA. Então, eu vejo que é muito necessária essa colaboração de reguladores, desenvolvedores de tecnologia, plataformas digitais e agências como nós, como a LIC e a sociedade civil, para criar soluções em conjunto. O desenvolvimento de ferramentas para detectar a ética, né? Como utilizar a própria inteligência artificial de forma ética e transparente, monitorar, detectar e combater essa desinformação. Como eu disse, a gente ali que já emprega essa abordagem com os nossos clientes. E a defesa da imprensa livre, do jornalismo de qualidade, apoiar sempre o jornalismo independente, os veículos de comunicação tradicionais, mostrar que eles fazem esse fact-checking. Fact-checking é super importante, fundamental para manter um contraponto robusto, né, às fake news. Então, em resumo, eu diria que o modelo chinês, ele
prioriza o controle centralizado e o Ocidente ele deve buscar um caminho que preserve as liberdades democráticas e a inovação. E, ao mesmo tempo, que crie salvaguardas robustas, né, contra os riscos da IA e da desinformação. Quer dizer, não é uma tarefa fácil, mas é a única que se alinha aos valores da sociedade democrática nesse momento, né? Bem, é assim, chegamos ao final de mais um Comunicação SA, Uhum. que hoje recebeu Débora Castro, diretora sênior de assuntos corporativos da LIC. Débora, muito obrigado pela sua presença neste Comunicação SA. Eu que agradeço, um prazer estar com vocês. Obrigado a você também que esteve conosco até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.